meus queridos, como é que nós estamos? Hoje nós vamos aí para a segunda parte da nossa aula. É verdade, na aula anterior estávamos falando tudo sobre gado. Do quê? De corte. Só que, professor, faltou umas etapas, não é isso? Agora nós vamos fazer, né, aquela imersão. Vamos agora explorar outros itens dentro do processo da pecuária que envolve gado de corte. Aí, meu diretor. E agora, meus queridos, nós vamos aqui, peço que vocês peguem todo o material desta aula, que é a aula 26.1, e vão acompanhando. Pá, pá, pá. Deu dúvida? Já anota. Passa para o professor presencial. Professor presencial já manda para nós. E aí a gente manda o feedback para vocês, tá bom? E para a aula de hoje, um abraço para todos vocês aí, meu diretor. Bota na tela. 26.1. Aulinha abençoada. E é o que, professor? Manejo de criação de bovinos, corte parte 2. Por quê? Hoje nós vamos falar de mercado, doenças e a lacração, meu amor, boi verde. Vamos falar de boi verde. The next, mercado. Olha aí, o Brasil conta com mais de 700 curtumes em operação. São microempresas familiares, médias e grandes. O país conta, inclusive, com a maior empresa curtidora do mundo inteiro. De acordo com o Centro das Indústrias de Curtumes em Brasil, o Parque Industrial Brasileiro utiliza tecnologia moderna, dispõe de farta mão de obra especializada e conta com os mais avançados produtos químicos. As implantações brasileiras de carne bovina respondem por 0,5% do consumo interno e são oriundas dos seguintes países: Uruguai, Argentina e Paraguai. Os fornecedores de insumos para os pecuaristas e criadores são fabricantes de medicamentos e vacinas e ração. Nós devemos que lembrar, pessoal, que na atividade da pecuária, a nutrição animal é um fator. A nutrição animal, bem como a sanidade, é um fator que está bem presente, né? Elas são juntos, porque se o animal não tiver bem de saúde, ele perde o apetite. E se o animal não tiver um bom apetite, ocorre, né, a abertura de uma janela, que ele pode ficar vulnerável a algumas doenças. E quando nós falamos de insumos, né, nós falamos de medicamentos. Esses medicamentos também envolvem uma gama, né, que são não só para intervenções medicamentosas, mas também como preventivas. Elas têm idade para ser aplicada, tempo para ser aplicado, porque esses medicamentos, esses insumos, eles também têm período de, não é quarentena, a gente chama de quarentena, mas é um período que se você vacinou, você não pode vender. E se deixou de vacinar, só pode vender se vacinar, e tem uma janela aí, né? Um intervalo de processos
vacinais. O rebanho bovino gira em torno de 200 milhões de cabeças. O rebanho comercial para abate é estimado entre 35 e 40 milhões de cabeças, ou seja, este é o volume de gado em idade e peso de abate. Esses números mostram que o número de nascimentos devem sempre ser superior ao número de abates. Essa é para manter o fluxo, né, gente? Quando há descarte de uma matriz, consequentemente, ocorre a redução do número de nascimento. Nem tanto, galerinha, porque um criador que se preze, quando há um descarte, ele já tem ali no fluxo as substitutas. Então, para quem é mesmo criador e fez um levantamento da estrutura e o potencial e a necessidade para manter o fluxo, nós sabemos que uma matriz, existe N fatores que pode ocorrer a morte de uma matriz inesperadamente, mas ela é prevista. Exemplo, meu querido. Ela quebra a pata lá no pasto, ela tem um acidente ofídico, uma coisa que você pode, fatores que podem ocorrer a probabilidade, mas são previstos. E se é uma matriz, quando a gente fala de matriz, é uma vaca que está dando leite e é uma vaca que está com um bebezinho aí. Então tem que ser previsto uma substituição para ela. E o intervalo de adaptação da bezerra, que vai substituir a matriz, já é previsto. E se a pessoa não fez isso, então tem que rebobinar aí, ó. Tem que rebobinar. Porque nunca vai sair dessa faixa de produção. Tem gente que está, né, muito bem aí. Quando há descarte? Next. O boi permite 21 tipos de corte, entre os considerados de primeira e de segunda. Estas qualificações são geradas pelo próprio corte. Os valores nutritivos são os mesmos. A carne é boa fonte de proteína, fósforo, ferro e vitamina D. E o complexo da vitamina B, Jefferson. Pessoal, esse slide é muito interessante, essa lâmina é muito interessante. Por quê? Porque o corte, né, que é a divisão das peças que são o produto e a venda, elas não têm diferença nutritiva. Elas têm diferença de quê? Palatabilidade. Só que a palatabilidade está diretamente ligada a um fator, que é o processo de cocção. Mas o que interessa é a nutrição ou a palatabilidade? Onde essa palatabilidade pode ser mantida dependendo de um fator da cocção. Faz a gente refletir muito isso aí, viu? Então aqui a gente tem uma divisão dos cortes, né? Onde a gente observa aí, ó, quando a gente fala, ó, peito, tem o pescoço, patela, onde está o acém. O entrecorte é onde fica contra filé e o acém, é o entrecorte. E o contrafilé, ó, tem a alcatra. Olha onde fica a alcatra, tão desejada alcatra. Não, Jefferson, né? A picanha fica ali em cima da alcatra. Nossa, a picanha é tão pequena. Tem o colchão de fora, o tatu, patinho. Caramba, é a união de três. Vazio, colchão de dentro, maminha. Maminha é boa. Maminha. Filé mignon. Caramba!
Essas são as cortes, pessoal. Todos têm a mesma nutrição, né? Assim, claro que tem umas partes que apresentam mais ou menos, tem que ver isso, né, gente? Porque tem algumas partes que são mais magras, tem uma parte que são bem mais oleaginosas, né? Tem isso aí também. O couro do boi não tem a finalidade única de se tornar um belo par de sapatos, casacos, botas, cintos, né? Ele pode também se transformar em gelatina e outros derivados, né, que dá essas consistências. O Brasil exporta 24 mil toneladas de gelatina por ano. É o maior exportador mundial desse produto. Caramba! O agro é fantástico de tudo que a gente consegue obter dele, né, gente? A indústria de transformação de couro é constituída por aproximadamente 400 curtumes, sendo que cerca de 90% são considerados micro e pequenas empresas. Muito de encontro com outros slides. Isso é importante, sabe, gente? Porque um produto é uma oferta no mercado bem especializado, né? E essa oferta de mercado especializado, quando a gente fala, né? Porque existem não só o que nós estamos apresentando, os produtos ofertados nesse processo de criação, mas também tem medicamentos oriundos da criação do gado. Tem também N produtos que podem, né, por exemplo, da criação, a gente está falando aqui, mas também do esterco do gado é muito importante. O gás, para que a gente possa fazer também os biodigestores. Importante. O couro é a pele do animal, preservada na putrefação por um processo denominado de curtume. A pele curtida se torna flexível e macia, pronta para ser utilizada na confecção de calçados, bolsas, carteiras, roupas e malas, cintos também, no revestimento, no estofamento e na produção de chapéu, né, tapetes e vários outros produtos. Então aí, pessoal, tem um nicho muito grande só no couro. E, ó, além do processo, tem N processos de curtimento e também fixação de produtos como corantes, tingir ou não, ele cru, né, como a gente fala. É um produto muito de qualidade, porque quando a gente fala em estofamento, tem em revestimento, né, os automóveis, as cadeiras que os gamers hoje jogam, né, a grande maioria assim, tem também nesta área do couro. Isso é muito importante, né, porque é um braço da pecuária, né, um braço da indústria pecuarista, né, que é bem específica. Podem ser curtidas pelas peles bovinas, inclusive bezerros, ovelhas, cabras, lhamas, vicunhãs, camelos, porcos, cabras, cavalo, búfalo, canguru, crocodilo, peixe, rã e aves, que são os avestruzes, né? E outros animais. Então, na pecuária, a atividade bovina contribui, como na atividade da piscicultura, né? Como a atividade aí da ranicultura, da avicultura, da estruticultura. Ah, aí também faltou um, coelho. Coelho, chinchila. Claro que o coelho já é
o couro, mas a pelagem dele, né? Para fazer isso. Então, cara, porque a gente não pode se restringir que pecuária é gado. Claro que a aula hoje é bovino, mas falar assim que falar de couro é só bovino é negligenciar os outros produtos advindos de uma atividade pecuarista que é subdividida, subclassificada em outras criações. Isso é muito importante, a gente está frisando também. Agora vamos falar dos produtos, né? Finalizamos os produtos. Vamos para as doenças. It's very, very important to know. Doenças. Entre os bovinos, as doenças mais comuns são as infectocontagiosas, que, além de serem prejudiciais à própria saúde do rebanho, afetando o bem-estar animal, podem ser transmitidas para os seres humanos. Isso caso a carne e o leite daquele produto possa estar contaminada. Esse processo é chamado de zoonose, pessoal. Zoonose é quando tem doenças que podem afetar as criações e o homem. Eu não vou restringir só os bovinos, são todos os tipos de criações que podem afetar o homem. Então, esse termo é chamado de zoonose. É muito importante conhecermos o período. O que isso quer dizer com isso, professor? Período. Vamos lá. No estado de Rondônia, vamos aqui para Porto Velho, a capital, mas transfira isso aí para cada município. Tem um gap no tempo, né? Tem aí uma janela num ano aonde nós vemos uma circulação mais frequente de problemas de congestão nasal. O pessoal tem muita coriza, resfriado, o nariz fica congestionado. De quem? De crianças. Em uma determinada época do ano. Eu não vou falar aqui em Porto Velho, porque deve ser diferente nos outros municípios. Né? Então, a gente vê falar, no Cosme Damião, durante o período tal, tem uma incidência muito grande, tem um atendimento em crianças com problemas respiratórios. Já é esperado naquela época. Então, o que a pessoa tem que fazer? Já se prevenir, realizar processos de intervenção para amenizar um evento que vai acontecer. É assim que acontece na criação dos bovinos. Existe no ano, no calendário vacinal, épocas antes do que já sabemos que pode acontecer, porque o clima, o tempo, o clima, Jefferson, não time. O clima favorece a proliferação de determinados agentes infecciosos. Então, quando a gente fala da agenda vacinal, é porque já se sabe que em um determinado período do ano, o clima vai ser favorável a esses agentes infecciosos. E se o animal já tiver feito algum tipo de tratamento ou intervenção medicamentosa para favorecer que ele fique menos susceptível ou se pegar ou entrar em contato, não desenvolva ou desencadeie um processo infeccioso. Entendeu? Entendi. As doenças mais comuns, um gado de corte de leite, agora nós vamos ver os dois, tá, pessoal? Porque é um organismo, um sistema. Então, olha só, a mastite, também chamada de mamite, babesiose ou anaplasmose, popularmente conhecida como tristeza parasitária bovina. Temos aí a brucelose, nós temos a febre aftosa, tuberculose, clostridiose, leptospirose,
Doença do casco, que essa doença do casco, pessoal, a prevenção, tá? A prevenção, além de fazer o manejo do casco do animal, é você ver a situação do ambiente, né? Da onde ele está pisando. E verminoses em geral, que isso é em geral para todo tipo de criação verminosa, tá? Todos esses itens aí todos os itens, né? São mais comuns, mas a verminose é para todos os tipos de criação. E também aí, ó, brucelose e tuberculose são zoonoses. De todas elas, essas zoonoses, elas podem afetar o homem. Então, essas duas, a gente fala, ó, tem até tuberculose bovina, pode afetar o homem. Por isso que, entre elas, nós colocamos aí o item. Brucelose. As vacas podem transmitir aos seres humanos por meio do leite não pasteurizado, queijo e produtos derivados do leite. Só ter colocado produtos derivados do leite. Em geral, e ainda o contato direto com o sangue, o esterco do animal infectado ou doente. Tuberculose provocada pela bactéria Microbacterium bovis pode ser transmitida pelo ar ou pela via intestinal no contato direto com o esterco do animal afetado. Os animais doentes apresentam dificuldade para respirar, perda de peso rápido, tosse seca e fraqueza generalizada. Então aí é a sintomatologia que, claro, quando a gente fala que é muito importante, né, que seja feita também a visitação do pasto, a observação do comportamento animal, para que nos primeiros sintomas já possa fechar um diagnóstico para fazer uma intervenção, se necessário, não só no animal, mas também em todo o rebanho. A pele bovina pode ter suas características danificadas. Aí, pessoal, muitas vezes, algumas doenças podem também prejudicar a valorização de um possível produto. Por exemplo, ectoparasitas, utilização de varinhas ou ferrão, cortes e riscos profundos causados pelo manejo inadequado, marcas de fogo em locais e tamanhos não permitidos. Então, sempre, né, você vê, a gente não se faz cercas com arame farpado, né? Não se faz manejo com o animal se utilizando ferramentas para levar o animal a trocar de piquete. Hoje em dia, tem muitos, né, que já são condicionados, só você abrir o porteiro, né? O manejo mudou muito, mas o processo mais que chama a atenção é o processo de vermifugação, não só de endoparasitas, como ectoparasitas, principalmente os ectoparasitas. Claro que o endoparasita também pode provocar queda de pelo, qualidade, né? Qualidade do produto final. É importante frisarmos que tanto um quanto o outro proporcionam, um contra o outro o quê, professor? Ectoparasitas e endoparasitas proporcionam um dano no processo de desenvolvimento do animal. Então, quanto a isso, na hora que se observa, né, esses sintomas, uma intervenção medicamentosa rápida e eficiente deve ser realizada para que possamos, então, né, possamos não só evitar um dano na saúde do animal, mas como proliferação para o rebanho, principalmente se no rebanho tiver
jovens, né? Jovens, bezerros, que podem ser afetados e, quando afetado, tem uma perda drástica de peso. Isso é muito importante, né? Sempre estávamos frisando isso, valorizando a intervenção medicamentosa, valorizando o que, professor? O bem-estar animal. Isso é muito importante. E agora que a gente está finalizando a nossa aula, chegando no próximo, vamos falar um pouquinho de boi verde. Just believe this! Também é um ramo da pecuária bovina, pessoal. Olha, é um ramo da pecuária bovina, tanto de corte como de leite. Imagina você comer uma carne oriunda do processo de sistema de criação de boi verde e um leite. Vamos entender isso? Vamos, professor! Uau! Muitas pessoas confundem o produto, né, carne ou leite, oriundo do sistema da pecuária orgânica, que é o boi orgânico, como chamado boi verde, ou boi natural. I need to read it again. I need read it again. Let's go then. Ok. Muitas pessoas confundem o produto do sistema da pecuária eu li errado. Muitas pessoas confundem o produto do sistema de pecuária orgânica, que é o boi orgânico, com o chamado boi verde ou boi natural. Então, gente, pecuária orgânica que dá o boi orgânico é um. Já boi verde ou boi natural é outro. O boi verde, no entanto, é um animal advindo de um sistema de criação basicamente em pasto sem agrotóxico, que pode ser suplementado com alimentos de origem vegetal. Calma aí, gente. Pasto, só para quem não entendeu, pasto, quando você vai em formação de pasto e o boi se alimenta desse pasto onde não teve nenhum fertilizante químico, ele é chamado de boi verde. Mas ele pode ser suplementado com alimentos de origem vegetal. Uai, suplemento de origem vegetal. Ok. O boi verde e o boi orgânico carregam na denominação o mesmo objetivo: divulgar o gado brasileiro no comércio interno e externo como um boi ecológico. Mas os métodos de manejo de ambos aguardam grandes diferenças. Vamos lá. Presta atenção, pessoal. Boi orgânico, criado em pasto sem nenhum tipo de fertilizante químico, né? Boi verde, criado em pasto sem, também é o mesmo. É porque um está com vírgula, outro está sem vírgula. Ah, entendi. É o mesmo. Então, boi verde, então, por exemplo, tem uns fertilizantes químicos que você não usa. Interessante. Aí é boi verde e boi orgânico. Até aí tá igual. 2. Aí eu vou ticar. Essa eu tenho que ticar. Vamos lá. É importantíssimo. Ok.
O que tiver de igual... olha a minha ferramenta pedagógica. O que tiver igual, eu vou deixar em branco. O que tiver diferente, eu vou colocar na cor de cada um. Então, vamos lá. São quantos itens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí vamos lá. O que tiver em branco vai ficar igual. Então, o pasto para os dois são criados da mesma forma. Item 2, adubação verde. Adubação verde? Tá. E o boi verde? Adubação verde e fertilizante sintético no pasto. Então já temos uma diferença. Aqui é adubação verde. Aqui é adubação verde, ó. E aqui é adubação verde e fertilizantes sintéticos. No pasto, é óbvio. Entendi. Entendeu? Entendi. Há uma diferença. Não, isso, meus telespectadores, que se tu utilizar uma adubação verde e não fizer o processo de prevenção, vai encher de cigarrinho. O boi orgânico é proibido de usar ureia. Perfeito, entendi. Já o verde, ureia é permitido. Então já tem outra diferença. E aí é muito importante, né? Tem diferença mesmo, um para o outro. 4, confinamento somente 90 dias antes do abate, para desintoxicar. Exatamente. Confinado somente 90 dias antes do abate. É igual. 4º item. Suplementação com alimentos de origem exclusivamente vegetal, dos quais 80% orgânicos. Então nós estamos vendo aí 80. 20% é o quê? Se 80% é orgânico, já o verde, suplementação com alimento de origem exclusivamente vegetal. A origem pode ser vegetal, mas e o processo de conservação? Porque nós tem uma coisa na nutrição que a gente fala assim, meu querido. Existem os alimentos minimamente processados, tem um minimamente processado, tem o minimamente, o processado, o extra e o ultraprocessado. Tá entendendo? 6, sal mineral. Sal mineral. Opa, tudo tem sal mineral. Medicamentos homeopáticos, fisioterápicos e acupunturas contra parasitas. Isso é o boi orgânico. Não, essa eu tenho que. Medicamentos homeopáticos, fitoterápicos e acupuntura. Jesus! Já o verde. A área de criação deve seguir normas ambientais. Agora eu vou falar uma coisa, ó. Áreas de criação, quer dizer, o local da criação tem que ter normas ambientais. Mas nas normas ambientais só se for o ILFPL. Mas está certo. 8, pode vacinar.
o boi orgânico. Já o verde, pode-se usar medicamentos alopáticos contra parasitas. Já o boi orgânico, isso é diferente. O boi orgânico, antibióticos são proibidos. Meu Deus, mas como é que fica a situação da mamite mastite? E o boi verde pode vacinar. O outro não pode. Como é que... Transferência de embrião é proibida no boi orgânico. Por causa dos insumos, né? Para poder fazer, não pode. É permitida a transferência de embrião no boi verde. 11. A área de criação deve estar de acordo com as normas ambientais. Recebe antibióticos se necessário, verde. E mês que vem tem Papai Noel, hein? Mês que vem tem Papai Noel. O boi criado em sistema agroecológico chamado de orgânicos. Ah, que bom! Olha lá, agora que eu percebi. Percebeu? Ali, ó. Orgânico. Agora sim! É aquele criado em pasto, sem agrotóxico e sem inovação química. Tem um agroecológico. Tem o boi verde, tem o boi orgânico e o boi agroecológico. Tratado com medicamentos homeopáticos e um boi ecologicamente correto. A adubação a pasto é feita com esterco dos próprios animais. Quanto a doenças, prevalece o princípio da preservação. E quando há problemas, utiliza-se a homeopatia. Até para combater moscas e parasitas, como vermes e carrapatos. A vacinação contra a aftosa é necessária e é obrigatória por lei. O uso de sal mineral e inseminação artificial são permitidos, mas os antibióticos proibidos. Vai entender. Para mim, meu diretor, meus queridos, até a próxima. Daqui a pouco tem o nosso bate-bola jogo rápido. Tchau.